nossos lindões, Chrysler aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar do final da quarta temporada de Riverdale, que simplesmente foi perfeito, sério, maravilhoso. Eu não sei se vocês sabem, mas a temporada ela foi encurtada por causa do coronavírus, eles não conseguiram finalizar as gravações deles, mas sério, os pulos que eles deram pra trazer esse final ficou muito bom. Teve o gancho ali pra quarta temporada, eu fiquei curiosa pro mistério, e também a gente teve aí a Mädchen como diretora desse episódio, a nossa querida Alice. Então foi tudo muito especial e parecia que era proposital, mas por isso no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse final, sobre as possibilidades para o futuro da série, que já tem a quinta temporada confirmada. Mas antes, não esqueça de já deixar aí o seu gostei e também se inscrever aqui no canal, clicar no sininho para receber todas as notificações, porque ainda tem mais vídeos de Riverdale hoje aqui no canal. Esse final foi tão perfeito que, além de trazer a vibe de final de temporada, ele também trouxe resumos em que os alunos iam relembrando o que aconteceu ao longo da temporada, até para eles reutilizarem ali no episódio. Então realmente ficou com carinha de planejado, porque você tem tipo um remember do que aconteceu. A gente acompanha duas histórias. Uma é uma forma deles encontrarem de fazer o Sr. Honey se dar mal, principalmente porque ele perseguiu os alunos não só nesse episódio, mas ao longo aí da temporada, desde a mudança de diretor. E a outra é a história do Jug, que traz o nome do episódio, Matando o Sr. Honey, que é um texto que o Jug precisa fazer para a Universidade de Iowa. E propositalmente, esse episódio te leva a ter algumas confusões do que é realidade, do que é história. Eles têm uma separação de coloração, a gente pode ver que essa coloração amarelada, esverdeada é a comum, e essa mais amarelada, roxada, que tem um contraste bem mais forte, é da história. Em alguns momentos essas cores elas acabam também confundindo, então a gente pode pensar também o que isso que aconteceu na história do Jug poderia ter acontecido e eles reutilizarem lá na frente, principalmente depois daquele final que se deu. Mas é válido falar que o episódio confirma que era uma ilusão também, seja pela Beth lendo algum pedaço do trecho e fazendo algum comentário sobre, ou mostrando o aluno imaginando determinada situação. Então tudo era confirmado do que era realidade, do que era a história do Jug. Mas nas duas histórias a gente tem a mesma vítima, o Sr. Honey, que no final das contas acabou se tornando o diretor da Stonewall, e ele era uma pessoa boa, ele só queria fazer com que os alunos ficassem na linha. Eu acho interessante, eu acho que eles podem reaproveitar esse enredo, até porque assim, a gente sabe que diretor da Stonewall não é boa gente não, ou seria a Stonewall o próximo projeto dele, de colocar aqueles alunos na linha também. E Riverdale tem dessas de brincar com você também, eles constroem esse personagem como vilão ao longo da temporada e no final das contas ele era bom, da mesma forma que a gente tem personagem aí que tem se construído como alguém bom e no final eu acredito que é o vilão, que é o Charlie. A gente já vai falar dele aqui, eu venho falando dele ó, há vídeos. Mas o que eu mais gosto dessa narrativa do Sr. Honey ser uma pessoa boa é como tudo isso acaba se conectando com os mistérios das fitas, porque ele fala que ele queria deixar os alunos num ambiente melhor, que eles se envolvem em muita criminalidade, e isso se confirma quando a gente tem noção do contexto da carta, que ele fala que o Jug seria uma pessoa melhor se ele tivesse num ambiente mais saudável. E em certo momento do episódio, quando a Beth tá lendo o texto do Jug, ela até chega a comentar, então nós somos os monstros. E é interessante também porque toda essa situação que aconteceu no episódio é bem algo comum que aconteceria realmente em Riverdale, deles se meterem em uma situação e se complicarem cada vez mais, e depois, quando a gente é levado pro final, o Jug chega a falar que ele mudou o rumo da história porque ele estava curtindo o sofrimento daquela pessoa, mesmo que essa pessoa fosse o Sr. Honey. Então isso diz muito sobre esse nosso quarteto que a gente acompanha, como que esses crimes aconteceram ao longo desses anos e como eles estavam envolvidos até então, o que nos leva ao contexto das fitas, porque essas fitas mostram crimes que os alunos se envolveram de alguma forma, até mesmo Jason, que acabou caindo de paraquedas numa situação. Mas o que mais deixa a gente curioso com esse final da temporada é que a gente tem uma fita de um crime que não aconteceu, pelo menos um crime que só a Beth e o Jug sabia. A Beth porque ela estava lendo o texto e o Jug porque estava escrevendo o texto. E é válido lembrar também que toda essa situação se iniciou porque a Beth lá no início do episódio falou que isso se resolveria matando o Sr. Honey. Lógico que em tom de brincadeira, mas foi o que criou aí a ideia para todo esse enredo. O que me faz pensar
falar que, mais uma vez, o episódio confirma aí nas entrelinhas que o Charlie tá envolvido nisso. Primeiro porque o Sr. Honey, ele se conecta com toda essa questão da locadora. O Charlie confiscou as fitas ali, e quando veio essa fita do copiador que mais à frente se revelou que era do Sr. Honey, a gente pode perceber que o Charlie já tava lá na sala do Sr. Honey e existe um certo distanciamento dele com a investigação, tanto que quem faz a investigação é a Beth, e o Charlie sabe que a Beth, ela não deixaria de lado esse possível gene assassino e que ela poderia falar coisas como vamos matar o Sr. Honey e assim se complicar numa situação futura. E a gente tem que lembrar que o Charlie já ouviu conversa de telefone da Beth e do Jug sem eles saberem, enquanto o Jug estava lá na Stonewall, o que significa que ele facilmente conseguiria colocar algo no computador do Jug e ter o contexto ali dessa história, até porque quem só sabe dessa história é a Beth e o Jug, o que nos leva a uma situação complicada. O Jug pode passar a desconfiar da Beth e assim se afastar dela, o que cairia perfeitamente naquele plano do Tic de isolar a Alice, e a Beth era o elo mais forte ali. A gente tem que lembrar também que a Beth decidiu esconder do Jug sobre o beijo do Art, e quando ele descobrir vai ser mais um motivo para ele não confiar na Beth, afinal ela tá escondendo coisas. Ao longo dessa temporada a gente viu que um escondeu coisa do outro também, já era uma relação que um não estava se comunicando tanto com o outro. E em entrevista, a Camila Mendes falou que o episódio, que seria o 20º da temporada, ele teria um plot enorme, o que pode significar isso que eu tô falando, de se revelar aí que o Charlie de fato é uma pessoa ruim, do Jug descobrir determinadas coisas sobre a Beth ou desconfiar dela. E outra possibilidade que eu pensei, mas assim, essa é brisando muito, mas existe essa chance, é que talvez a Stonewall esteja envolvida, porque eu não acho que é à toa o Mr. Honey ter trazido essa informação de volta, principalmente numa temporada que teve um foco muito grande ali na Stonewall. E quando a gente vê essa fita final com as 6 pessoas, eu não sei, me passou muito uma vibe do Penas e Caveiras. Então eu fiquei pensando que o Brett poderia estar envolvido, dele ter refeito esse grupo pra prejudicar a Beth. Afinal, a Beth tem colecionado inimigos aí, tem o Brett, tem a Evelyn, tem até a Ethel, mesmo que elas tenham se resolvido, a Ethel voltou aí na história, tem o Tic. Então o Brett é uma boa ponta solta aí. E sem falar também que essa temporada levou o enredo pra fora de Riverdale, o que significa que eles podem explorar mais a Stonewall, ou simplesmente pode ser um terreno preparatório aí pra Kate Kinney, pra ter crossover e ter ali essa colisão de histórias de Riverdale e Nova York, até por causa do salto temporal que a gente já vai falar aqui. E falando em ponta solta, uma personagem que não teve muito destaque nessa temporada foi a JB, mas ela ter ficado em Riverdale pra mim traz algum motivo aí, o que me faz pensar que talvez ela seja aproveitada para a próxima temporada. Afinal, ela teria 5 anos a mais e ela estaria no high school, então ela conseguiria fazer com que o enredo trouxesse ainda os mistérios da escola, mesmo com eles adultos. Eu fico pensando se teria alguma mudança de atriz, até porque a atriz de fato é uma atriz nova e aí ela teria que interpretar alguém mais velho do que a idade dela, mas eles podem mudar ela no visual, nas roupas, o que seria bastante interessante, porque finalmente Riverdale teria uma personagem na idade certa para o high school. Outra possibilidade que eu acho que pode ser trabalhado na 5ª temporada de Riverdale é o Julian, porque é um personagem que existe nos quadrinhos, essa história veio à tona aí e talvez seria um destaque para os Blossom, que se a gente comparar desde a primeira temporada, eles não tiveram esse destaque tão grande até então. Tiveram sim histórias que envolveram os Blossoms aí, mas ainda assim não foi algo tão grandioso como foi a primeira temporada, e eu acho que o retorno do Julian seria um mistério bastante envolvente, eu ia gostar bastante, principalmente porque a Cheryl tem toda essa relação de amor com JJ e vira um irmão gêmeo que seria um irmão mau, talvez faria com que toda a situação se complicasse mais ainda. Outra informação que a gente tem também, dada em entrevista, o KJ falou que o penúltimo episódio dessa temporada seria o baile, o que me faz pensar que talvez eles descobririam o beijo que cada um escondeu ali nesse baile e seria o cenário perfeito para eles se separarem, já que cada um vai para uma faculdade. E aí a gente teria esse salto temporal de 5 anos que o Scott Urick, que é o ator que faz o FP, confirmou em entrevista, o que seria interessante porque finalmente as timelines de Riverdale e Kate Kinney ficariam alinhadas, até porque Kate Kinney já tem aí a 2ª temporada confirmada também. Mas aí eu fiquei pensando, o que faria eles voltarem para
Riverdale, né? Será que esse mistério das fitas seria algo que iria continuar na quinta temporada? Ou vocês acham que esse mistério das fitas iria se encerrar nesses 3 últimos episódios que não foram ao ar? Mas deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse último episódio, quais são as suas teorias para a quinta temporada? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá. Não se esqueçam que vai ter vídeo mais tarde falando de um apanhado geral da temporada. Então se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!